Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero contar uma história sobrenatural, porque esse tipo de história sempre fez parte do imaginário do povo brasileiro. Eu me lembro de um colega radialista seu, mas já bem da antiga, Almirante, nos tempos da Rádio Nacional. Ele mantinha um programa desses que era um sucesso absoluto de audiência. Os mais velhos daqui hão de se lembrar. Incrível, fantástico, extraordinário. Pronunciado assim mesmo, com a voz cavernosa, era de grande expectativa do público de sua audiência. A minha mãe, por exemplo, ela não perdia sequer um programa do Almirante. Este programa em especial, eu estava ouvindo com a minha mãe e eu nunca mais esqueci. E eu passo a contá-lo a partir de agora. Vou narrar a partir desse instante. Aconteceu lá para as bandas do Morro do Chapéu, uma pacata cidade serrana do sertão baiano, onde o clima, por incrível que pareça, apesar de ser Bahia, era frio, tão frio que faria inveja até aos gaúchos, apesar de estar em pleno estado baiano. Há algum tempo se falava que ali pousavam discos voadores. Era o que o pessoal falava. Não sei, eu, na verdade, nunca tive nenhuma prova de que isso acontecesse e até hoje eu não tive contato com nenhum ET, nenhum tentou me abduzir, provavelmente com medo de ter que aturar as minhas histórias. Mas eu vou narrar o que eu fiquei sabendo. O certo, como me contaram, foi o seguinte: é que um viajante naquela década de 50, chamado de Cometa, ele vinha de carro por uma estrada vicinal, levando as amostras dos seus produtos para tomar os pedidos do comércio local. Ele atendia toda a região do Rio São Francisco e adjacências. Chovia, mas chovia muito como Deus mandava. Ele dirigia cautelosamente por aquelas estradas de macadame, cheias de curva, lamas. Anoitecia sem estrelas, uma noite assustadora. Sabe aquela noite bem escura, mas bem escura mesmo? Súbito, ao dobrar uma curva, ele viu uma garota. Garota? Ele viu uma garota, uma moça. Ele percebeu assim um vestido vermelho num corpo perfeito. A moça tinha um corpo perfeito que os faróis iluminavam. Aquela moça, além do vestido vermelho, trazia um chale na cabeça que nada adiantava com aquela chuva, porque estava chovendo. Aquele chale pouco iria resolver. A chuva era torrencial. Mas ele, de maneira cavalheira, encostou o carro e perguntou para aquela senhorita
Senhorita, onde vai? Onde a senhorita vai? A moça apontou para uma tapera que mais ou menos dali estava a uns 2 quilômetros adiante, onde brilhava uma luz fosca. Ele então, de maneira educada e mantendo o cavalheirismo, disse para a moça: entra aqui, eu levo a senhorita lá. Pode entrar sem medo, sem susto. A mulher entrou no carro do viajante, sentou-se ali, tirou o chale e uma cascata de fios louros emoldurou seu rosto. Era o cabelo da moça, loura, muito bonita. Ela agradeceu com um sorriso, mas era muito calada, muito fechada. Ela não disse absolutamente nada. E ele, por sua vez, também não quis insistir na conversa. Ele estava receoso de que ela o compreendesse mal, o entendesse mal, o levasse a mal. E foi seguindo com a moça dentro do carro. Chegando à porteira derrubada, perto da casa que ela havia indicado, ele se ofereceu, então, para deixá-la na porta do casebre. A casa parecia abandonada. Não fosse aquela fraca luz de fifó, ele acharia que ninguém morava ali há anos, pois que tudo parecia tão abandonado. A chuva continuava torrencial, pesada. Então, aquela chuva, ele no carro, ele falou para a moça: moça, olha, por favor, não me entenda mal, mas é que a semana que vem eu terei que passar por aqui de novo. Eu vou passar aqui novamente, então eu queria fazer uma gentileza. Quero te emprestar a minha capa e vou te emprestar o meu guarda-chuva, mas não se preocupe, porque quando eu passar aqui a semana que vem, aí eu pego tudo de volta. A moça sorriu, agradecida. A moça empurrou a porta e entrou na casa. A imagem da bela garota não saiu da cabeça do viajante. Ele ficou muito contente com a ideia, porque ele conseguiu que ela aceitasse a capa de chuva e o guarda-chuva dele. Então, conforme ele havia planejado, ele, uma semana depois, passaria por lá para apanhar os objetos que lhe pertenciam. A capa de chuva mais o guarda-chuva. Mas não era isso que ele queria. O interesse dele era exatamente outro, lógico. Ele queria ver a moça de novo. A moça, afinal de contas, era linda. O tempo passa, o tempo corre, o tempo passa. Uma semana depois, ele vinha de volta. Falou: puxa, hoje é o dia. Hoje é o dia. Ali, passando pelo mesmo sítio, no mesmo quilômetro, ele viu a tapera, a velha casa, quase que abandonada. Ele parou o carro à porta da tapera e bateu palmas. Enquanto ele batia palmas, ele gritava: ô de casa! Ô de casa! Ele gritava ô de casa, gritou, mas ninguém respondia. Ô de casa! Ele batia palma e continuou gritando. Quem sabe alguém se manifestasse. Ô de casa! Com o dia claro, ele pôde ver a grande extensão de terra cercada por arame farpado, mas era um arame já enferrujado pelo tempo. Nenhum animal, embora houvesse grandes pastos ali, mas nenhum animal pastando. Ele bateu palmas de novo, ele não se conformava. Ele bateu palmas, e desta vez até mais forte, e continuou gritando: ô de casa!
Ô de casa, e nada. Cansado. Ele não se conformava. Não é possível. Deixei a moça aqui. Ela está inclusive com a minha capa de chuva, com o meu guarda-chuva. Isso não era o mais importante. Ele queria ver a moça de novo. Cansado, sentou-se numa raiz de umburana que servia inclusive de banco. Como ele fumava, acendeu um cigarro de palha, e sentado ali naquela raiz da umburana, ele ficou à espera. Ficou esperando algum tipo de manifestação, algum tipo de notícia. Alguns minutos depois, uma senhora velha, muito velha, veio assim, se arrastando de trás da casa. Aquela velha andava com dificuldade, veio se arrastando de trás da casa e trazia a velha consigo uma lata com água para molhar umas cravinas, únicas plantas vivas daquele lugar. Ele se assustou, ele olhou assim para a velha que vinha se arrastando atrás da casa, mas não só ele se assustou, a velha também assustou-se ao ver o moço ali. Fazia tempo que nenhum ser vivente aparecia por ali. Ele, o rapaz, quando viu a senhora, ele se levantou daquela raiz, adiantou-se. Ô, minha senhora, me perdoa, senhora. Eu estava aqui sentado. Veja bem, faz mais ou menos 8 dias, eu dei uma passadinha por aqui e eu emprestei uma capa de chuva e um guarda-chuva para uma mocinha que morava aqui nessa casa. Eu deixei ela aqui mesmo nessa porta. E perdão, eu passei por aqui porque eu disse a ela que eu vinha buscar a capa de chuva e o guarda-chuva. Mas ela está, a mocinha está. A velha senhora pareceu confusa, mas olhando para aquele moço, ela respondeu até com uma certa rudeza: não, moço, não, aqui não mora ninguém não, há pelo menos 10 anos, desde que a família do patrão foi embora para Jacobina. O pessoal mudou para Jacobina já, mas isso tem mais de 10 anos já. Mas, senhora, então, mas eu vi a moça. Eu não apenas vi a moça, eu trouxe a moça até aqui, até a porta. E deixei, sabe, os meus agasalhos com ela. Mas é uma capa de chuva e um guarda-chuva. Senhor, se o senhor quer entrar, o senhor pode entrar. Acabei de coar um cafezinho. Aceito um cafezinho? O pessoal elogia, fala que meu café é gostoso. Ele entrou, a senhora pegou uma caneca esmaltada, colocou o cafezinho quente e deu para o senhor. Ele aceitou o café. E enquanto ele bebia um bom café torrado em casa, aquele café que é torradinho em casa, ele contou a história com mais detalhes para a velha senhora, que escutou calada. Quando ele terminou de contar a história, ela apanhou uma foto na parede, amarelada já pelo tempo, esmaecida pelos anos, com uma rosa vermelha murcha, quase desfeita, presa na moldura daquele retrato. Ô moço, por favor, observa aqui para mim. A moça que o senhor está descrevendo, que o senhor trouxe, deixou aqui nessa casa, é essa aqui? Essa aqui que eu estou mostrando no retrato do senhor? Perguntou a senhora. Sim. Olha, é bem parecida. Tá parecendo que é ela. É muito parecida. A velha então falou num tom saudoso e numa voz arrastada. Ah, moço, essa aqui era a filha única dos donos da casa.
Era uma moça bonita, Ela foi infelicitada à força por um viajante. Esse viajante pegou essa moça na estrada. Ela era linda, muito linda. E o viajante abusou dessa moça. Essa moça ficou tão envergonhada do que aconteceu com ela. E ela não queria voltar mais para a casa dos pais, no estado em que ela se encontrava, abusada, estuprada. Então o que ela fez? A vergonha fez isso com ela. Ela esperou a noite no mato, esperou escurecer, noite tenebrosa, uma noite de muita chuva, e ela deu cabo à sua própria vida, se jogando debaixo de um caminhão. Os pais nunca se recuperaram da dor, e aí largaram tudo e foram embora. Mas antes de ir embora, eles me chamaram. Se eu queria ficar por aqui na casa, a única obrigação que eu teria era regar as cravinas que essa mesma moça, plantou. E eu fiquei aqui com esse objetivo, só com esse objetivo, com essa missão de regar as cravinas que ela plantou. E num repente, eis que a senhora falou: "Vós me quer ver onde ela está enterrada, moço? Todo dia eu levo flores na sepultura dela e coloco lá. Vós me quer ver?" Ele aceitou. Ele queria ir com essa senhora até onde estava enterrada a moça. Ao chegarem os dois no pequeno cemitério, sob a lápide estava ao lado a capa de chuva dele e o guarda-chuva dele. Ele estava impressionado. Havia tido contato com uma moça que já havia falecido. Essa história que eu tomei conhecimento lá no programa do Almirante me acompanhou a vida inteirinha, a vida toda. E eu tinha sempre comigo a certeza de que um dia eu teria a oportunidade de contá-la para o maior número de pessoas possível. E hoje, através do seu canal, Paulinho Boa Pessoa, através da História da Meia-Noite, eu tenho essa chance. Ao contar essa história, presto uma homenagem ao Almirante. Ao contar essa história, relembro minha mãezinha, Dona Madalena. Sou eu, a Helena, que tenho a honra de contar essa história. E você? Você gostou da história contada pela Helena, homenageando hoje o grande comunicador de rádio Almirante, de saudosa memória, e a senhora sua mãe, Dona Madalena? Se gostou, curta a história. Aproveita e se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.